que é difícil da gente entender nos dias de hoje é que todo mundo se dá por conta que a situação, o ser humano está evoluindo, né? O ser humano usa drogas, usa álcool, todo mundo é doente, todo mundo tem problemas, todo mundo sabe do caos que está a humanidade, a gente não pode confiar mais em ninguém, as pessoas não trazem na cara estampada aquilo que são, não é como um animal que a gente sabe, não é feroz, pelo que ele é, pela natureza dele, né? O ser humano não, o ser humano ele pode ser ou não ser alguma coisa, né? Então, acima disso tudo, as pessoas continuam trazendo do passado, de outros, ou próprio, eu crio alguns dogmas, o que eu chamo de verdades prontas, né? Que não ajudam em nada, é aquela mesmice, é como uma doença que a pessoa diz que não tem cura, e todo mundo se prepara para tratar de tal doença só para gastar tempo dos outros e o próprio tempo, porque ele mesmo assume que não tem cura. Então eu vejo essa história das drogas, e alcoolismo e tantas coisas assim, que tudo se baseia numa crença. As pessoas costumam acreditar que tal coisa é assim porque alguém disse, porque é uma convicção ou é um dogma. Na realidade, o que é uma convicção? Convicção, estar convicto e estar convencido. A pessoa pode estar convencida pelos outros ou por si mesmo, de algum dogma, e decide que aquilo é assim. Então, como a gente sabe que as coisas não estão bem, essas formas não estão corretas. Por exemplo, uma pessoa quer corrigir um drogado, um bêbado, uma pessoa qualquer assim que tem problemas, né? Eles não buscam a razão, eles nem querem saber a razão que levou a pessoa a fazer aquilo para eliminar o erro, buscar na razão a solução. Eles buscam na consequência, então eles querem consertar a consequência. É como tirar a criança da rua. O correto seria impedir que as crianças fossem para a rua, né? Então, às vezes, a gente tenta mostrar para as pessoas que a única forma de uma pessoa eliminar a consequência de um ato é ela aprender que o ato está errado, mostrar para ela que ela é errada em cometer aquele ato e não desculpar aquele ato. Então, quando a pessoa diz que um drogado, um alcoólico, um depressivo é doente e não tem cura, a gente está tirando dessa pessoa a possibilidade de eliminar aquele mal, porque ela não busca a razão, ela está querendo consertar a consequência. E a consequência a gente sabe, é aquela mesmice, aquele lugar comum que nunca dá certo, nunca deu e nunca vai dar certo. Então essas pessoas trazem, elas querem ajudar as pessoas, mas trazem um dogma, ou dela, ou de alguém, uma ideia assim, que não, já foi dito assim. Uma pessoa me disse que um drogado é um doente, porque é um consenso. O que é um consenso? Muitas pessoas decidem, porque as coisas não são reais simplesmente por maioria de votos, né? As coisas são reais pelo que são. Mas essas pessoas, eles querem aquela ideia que eles trouxeram, que eles criaram, que eles acreditam, e eles não aceitam algo diferente. E uma coisa interessante que se manifesta às pessoas, que quando tu contrarias a opinião deles, eles acham que tu não respeita a opinião deles. Neste caso, eles trazem um dogma, que muitas vezes nem deles é a opinião, é de alguém, e eles que não estão respeitando a tua, que não concorda com a deles. Então eles decidem que aquela é a verdade. Isso basta, né? E a gente sabe que os bêbados, os drogados, os depressivos, os traumáticos, todo esse tipo de pessoa que decidiram que são doentes e que não tem cura, tem um monte de terapeutas se formando para tratar essas pessoas. Então é uma inutilidade. Será que na realidade a terapia ela seria assim alguma coisa criada para ajudar uma pessoa, ou essa doença, essa possível doença seria simplesmente algo que alimentasse o terapeuta, que fizesse o terapeuta se sentir importante? E aí eu pergunto, aonde é que está a importância de um terapeuta que trata de uma doença que não é doença, mas ele chama de doença e ele chama de incurável? Então ele fica só usando as pessoas para ser alguém na vida, para ter um meio de vida, né? Porque essas pessoas, como ele mesmo diz, um terapeuta, se não tem cura, então por que vai se tratar dessas pessoas? Por que vai se gastar tempo com coisas que não levam a nada? Eles só dão para essas pessoas uma nova bengala. Imagine que uma pessoa quebra um pé e ela vai usar uma bengala para não forçar o pé até soldar o pé dela. Quando o pé solda, pé ou a perna solda, ela abandona a bengala. Agora, se a pessoa quebra o pé e a gente dá uma bengala torta para ela, tá?
ela vai soltar o pé torto, e ela vai passar a vida dependente daquela bengala. Então essa bengala são essas terapias que não levam para nada, né? É os famosos analistas, os psicólogos, que eles têm uma ideia a respeito de que seja aquilo, e eles gostam de analisar do jeito deles, né? Mas na realidade eu nunca vi a ajuda real para uma pessoa, porque existe uma diferença entre situação e circunstância. Circunstância é como se fosse a chuva, o frio. Situação pode ser um guarda-chuva ou um casaco. Eu posso mudar uma situação, uma circunstância eu aceito. Então, quando eu chamo alguma coisa de doença sem cura, eu torno ela uma circunstância porque eu não sei curar. É como uma pessoa diz assim, não existe a verdade absoluta. Eu diria para essa pessoa, eu não tenho culpa se tu não conhece. Se tu diz que não existe é porque tu não conhece. Então eu dou uma máxima para elas, né? Tudo aquilo que existe tu pode provar. Agora tu jamais vai provar o que não existe. Uma pessoa diz assim, não existe outra vida. Como é que tu prova que não existe? Uma pessoa que acredita que existe, um dia talvez ela consiga provar. Porque mostrar alguma coisa é mais fácil do que não mostrar. Então eu coloco uma máxima, mais uma máxima. Um dia eu perguntei para uma pessoa, se eu fui numa esquina e disse que eu vi uma pessoa com uma corrente lá com 2 cães Doberman, e outra pessoa foi lá e me disse que tinha um só. Quem é que tem condições de falar a verdade? Quem é que estaria falando a verdade absoluta? Quem disse que viu 2 ou quem disse que viu uma? Um cachorro Doberman, no caso, né? Aí uma pessoa disse, não, pode ser um. Não, não pode ser um. Tem uma máxima. Por exemplo, uma pessoa foi lá e viu 2, a outra foi e viu 1. Então eu diria assim, é possível ver 2 onde existe 1? É impossível, né? Se eu vi 2, não existe só 1. Mas é possível ver 1 onde existe 2, não é possível? Pois é. Então, se uma pessoa foi lá e viu 2, tinha 2. Agora, aquele que viu 1, ele viu 1, mas tinha os 2. Ele podia não ter visto ali atrás do outro, de alguma forma. Então, é possível ver 2 onde existe 2, mas é impossível ver 2 onde existe 1. O oposto é verdadeiro.